E para dar continuidade à nossa tarde, né? Ontem nós cuidamos da nossa mente, né? Hoje nós vamos cuidar do nosso corpo. Então, para dar continuidade, uma salva de palmas para a professora mestre Cleire Beretta e para a doutora Sheila Franceschini. Boa tarde, pessoal. Eu e a Sheila combinamos que nós vamos fazer uma dobradinha aqui, né? Muitos de vocês me conhecem na Fundec, eu sou funcionária há 17 anos, da escola CEP-UME, estou na Unifadra, né? Mas eu também sou enfermeira, por isso que eu trabalho aqui. Mas, quando eu estava na faculdade de fonoaudiologia, se a Denise falou que faz 20 que ela entrou na faculdade, eu faz 29 que saí da faculdade de fonoaudiologia. Então, a minha idade vocês já estão calculando, né? E aí, eu conversando com a Sheila, eu falei, Sheila, vamos fazer uma coisa bem legal e contar um pouquinho da história, porque eu acho que a voz é uma coisa muito marcante. E nós utilizamos a voz em todos os momentos da nossa vida. Eu sempre costumo falar que voz é uma coisa muito marcante, porque quando eu olho nessa plateia e eu vejo Fernando Nunes, e eu vou numa formatura que não é ele que está lá falando, curso tal, eu fico super incomodada. Por quê? Porque a marca registrada do Fernando na minha cabeça, a voz do Fernando, é uma associação que eu faço agradável de um momento, né? E o mesmo acontece com a Sheila, que eu contei uma história para ela hoje aqui, que ela lembrou. Eu tinha uma sala aqui, e ela ensaiava com o pessoal do curso de arte, e eu estava trabalhando à noite, na coordenação do CEP-UME, que a enfermagem era aqui em cima, e ela pegou um violão e ela cantou uma música do Legião Urbana. Foi uma das coisas mais lindas que eu ouvi. Faz bastante tempo, mas nunca saiu da minha memória, né? E aí, quando as meninas fizeram o convite para a Cipate, eu falei, nossa, abril, que legal, mês de abril. Dia 16 é o Dia Mundial da Voz. Não deu para ser segunda-feira, mas a gente escolheu hoje. E lembrei de um material que é divulgado anualmente pela Associação Brasileira de Laringologia e Voz, que eu trouxe para vocês e a gente vai comentar um pouquinho dele. Pode pôr o jingle aí que nós vamos dançar agora, né, Sheila? Vamos lá, minha gente. Vamos lá. Muito bem. Então, esse é o jingle da campanha nacional de 2024. Esse material está disponibilizado, né? E aí eu vou estar falando um pouquinho para nós em relação aos problemas relacionados à voz. Porque, como a Denise falou, nós temos hoje as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho e nós também temos os problemas de voz. Por exemplo, o professor, ele na sala de aula, vai chegar uma hora que, se ele não fizer uso adequado dessa voz, ele vai começar a ter problema, ele vai começar a perder a voz. E aí, cada caso é avaliado, né? Se isso é um problema relacionado ao trabalho ou não. Então, para isso, a gente vai trazer algumas orientações para vocês. Eu vou estar falando um pouquinho de uma forma geral e a Sheila vai estar fazendo uns exercícios com vocês. Eu vou deixar para vocês alguns exercícios que vão favorecer a saúde vocal, que a Cleire vai comentar para a gente hoje. Isso. Então, pode passar. A sua voz importa? Importa, sim, porque se eu não consigo falar,
Se eu não consigo me expressar, eu não consigo fazer nada nesse mundo, tá? Então, nós usamos a nossa voz de alguma forma para nos comunicar, para trabalhar. Eu preciso dela. Pode passar. Então, desde 1999, foi a primeira celebração em homenagem à voz. O Brasil foi um país pioneiro nisso. A Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz reuniu e distribuiu material no Brasil inteiro e pediu com que os otorrinos e as fonoaudiólogas das cidades, eu estava em Araçatuba nessa época, e a gente reuniu um grupo de fonoaudiólogos, médicos otorrinolaringologistas, e eu lembro muito bem da minha professora de música, que se chamava Regininha, e ela se juntou com a gente, e a gente foi para os lugares, para os shoppings, para as praças, durante a semana, com uma camiseta que veio dessa sociedade. E o que a gente fazia? Orientação de saúde vocal. Regininha ela tinha um teclado, e aí as pessoas experimentavam a voz, faziam uma escala. Faz uma escala aí de dó, Sheila. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. E agora ao contrário. Dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Então, era isso que a Regininha fazia, para as pessoas conseguirem perceber que existe várias tonalidades de voz, né? Então, em 99, aconteceu essa coisa e eu participei desse momento. Por quê? Na faculdade, eu era apaixonada pela área de voz e achei que fosse sair uma fonoaudióloga que fosse trabalhar só com isso. De repente, a vida me levou para outros caminhos, né? Pode passar. E aí, essa ideia conquistou o mundo. Então, em 2003, foi criado o Dia Mundial da Voz. Então, é uma ideia pioneira do Brasil e muitos países começaram a se juntar e isso entrou como uma prevenção global de saúde, né? De tão importante que é. Tá? Qual que era o objetivo? Chamar atenção para os cuidados da preservação da voz e mostrar a importância de um diagnóstico precoce. O que é um diagnóstico precoce? É eu pegar um professor rouco há mais de 14 dias e falar, olha, você precisa procurar um médico otorrinolaringologista, porque você está rouco e essa voz não melhora. Aí, o que eu vou pensar? Por que você está rouco? Vamos colher os hábitos desse. Você fuma, você bebe, você trabalha no ar-condicionado, você está trabalhando numa sala que do lado tem reforma, tem poeira. Então, são os problemas relacionados a essa rouquidão. Ah, tem coisa que sim, tem coisa que não. Tá. O que eu posso pensar? Está rouco, não melhorou. Vai para o otorrino. Pode ser só um problema de saúde relacionado, né, ou um resfriado, alguma coisa, mas pode ser um câncer de laringe. Segundo os dados do INCA, do Instituto Nacional de Câncer, 25% das pessoas têm câncer de laringe. Tá? Então, eu tenho que me preocupar com uma rouquidão, sim, e com o uso adequado da voz. E existe a patologia que a gente mais conhece relacionada à voz, é chamada de disfonia, e ela tem várias causas. Então, quando eu tenho uma disfonia, se vocês forem perceber, eu sou uma pessoa que tem uma disfonia leve, porque eu sempre tive uma voz rouca. É uma característica minha, mas eu já tive um calo de corda vocal. O que eu fiz? Na faculdade, no 3º ano, a professora me chamou e falou, você está rouca faz um mês. Aí eu falei, professora, eu saio à noite, eu grito, ontem gritei lá no jogo. Eu tomo uma bebidinha alcoólica e eu acho que é isso. Eu não faço repouso vocal, porque se eu estou cantando, eu estou dançando, eu estou gritando. Ela falou, não, mas está demais. Era professora de voz. E eu fui no otorrino, fiz um diagnóstico, chama uma laringoscopia. Ele viu que eu tinha um calo, né? Um calo ou um nódulo de corda vocal. Então, quando a minha corda vocal ia fechar, o calo não deixava. Eu ficava rouca. E aí, o que ela fez? O que o médico falou? Você vai fazer exercícios de fono. Se não melhorar, é cirúrgico. Fui para uma fonoaudióloga fazer terapia e o meu calo desapareceu. Fiz um tratamento medicamentoso, não precisei fazer cirurgia, né? Então, pode passar. Quais são os sintomas que eu tenho que me atentar? Rouquidão, dor ou incômodo na garganta há mais de 2 semanas, dificuldade para engolir ou respirar e perda súbita da voz. São sintomas de doenças vocais como o câncer da laringe.
um câncer fácil de ser tratado e um diagnóstico pode salvar vidas, tá? Agora, podemos fazer uns exercícios? Podemos, olha só, isso que a Cleire trouxe como informação é muito importante. A gente deve pensar que a ciência vocal avançou muito nesses 20 anos. Hoje a gente tem a quem recorrer, fonoaudiólogos sempre mais especializados na área de voz. Quando a gente tem um problema vocal como esses que ela mencionou, a gente deve recorrer aos profissionais de saúde, mas a gente também tem, entre os músicos, entre os professores de música, professores que também precisam desses conhecimentos para poder desenvolver a voz artisticamente, né? Muitos exercícios que o professor de voz, né, de voz cantada, realiza são muito parecidos com aqueles que os fonoaudiólogos realizam também, com uma diferença. Lá, o fonoaudiólogo vai trabalhar terapeuticamente, né, essa voz, no sentido de recuperar essa voz que apresenta disfonias, e o professor de canto vai promover uma espécie de prevenção dos problemas, né? Se ele consegue trabalhar artisticamente essa voz, a gente vai conhecendo melhor o nosso corpo, aprendendo a respirar melhor, aprendendo a usar essa voz, e, com isso, evitar alguns problemas que a gente pode vir a ter se não tomarmos esses cuidados de sobrecarga, né, do uso da voz. A gente não precisa ficar falando o dia inteiro, né, usando a voz o dia inteiro. Os modos de fonação, a gente pode falar de maneira mais calma, mais leve, mais neutra, né? A gente sabe que professores, às vezes, trabalham em 3 turnos diferentes, né? É muita sobrecarga, são muitas horas de trabalho. Quem atende também ao público, quem trabalha na secretaria, né? Quem está ali usando a voz o dia inteiro, precisa, ao longo do dia, ter um momentinho de repouso, né? Então, dormir é muito importante, nesse sentido, são as horas necessárias para a gente descansar, mas, durante o dia, as horas úteis, vai dosando, né? Não fala o tempo todo, não usa essa voz o tempo todo, vai dosando. Mas, se você é esse profissional de um setor que tem que trabalhar falando, né? Então, a gente vai realizando alguns exercícios para também tornar essa voz mais equilibrada, mais saudável, promover, né, um quadro de melhor condição do uso dessa voz. Então, lembra dos exercícios que a professora Denise passou? Acabou de passar para nós? Eles também são importantes para a manutenção da saúde vocal. A gente também precisa ter uma boa postura para poder desenvolver os primeiros exercícios para uma boa saúde vocal. Dentre eles, a respiração. A gente acha que não tem nada a ver, mas o bom uso da voz preconiza uma boa respiração, uma boa postura e uma boa respiração. E, às vezes, a gente não faz ligação de uma coisa com a outra, né? Então, numa boa postura, eu vou pedir para vocês ficarem de pé um pouquinho, né? Então, com a melhor postura possível, vocês vão deixar o arzinho entrar pelo nariz e sair pela boca. Simples assim. Mas aí eu quero ver como é que vocês estão inspirando. Vamos ver? Vai lá. Inspira pelo nariz. E solta pela boca. Ah, eu estou vendo assim, ó. Ai, ai, ai. Pode assim? O que vocês acham? Assim, ó. Pode? O que vocês acham? Não, né? Porque Ai, tá tenso, né? Tá cheio de tensão aqui, não é? Aqui onde acontece, inclusive, a voz, né? Dentro da laringe, as pregas vocais ali, né, acomodadas, bonitinhas. A gente está trazendo um monte de tensão para essa região. Para quê? Né? Vamos pensar assim, ó, pulmão, a base do pulmão é mais larga aqui embaixo, né? Aqui, ó, na região das costelas. Então, quando você inspirar, se concentra aí nesse ponto. Inspira pelo nariz devagarinho e expande costas e costelas. As costas um pouquinho para trás, as costelas, movimento que vai parecer que está indo para o lado, né? Ela está em movimento de torção. Mas vamos lá, ó. Inspira. Ó. E solta. Inspira. E solta. Deixa o ombrinho relaxado. Mais um. Inspira. E solta. Agora a gente vai fazer um desafio. Ó. A gente vai inspirar, segurar 5 segundos e soltar em 5 segundos. Administra o seu ar, não solta ele todo de uma vez. Tá?
solta em 5 segundos. Vamos lá? Inspira. Segura. Solta. Deu? Só 5 segundos, só. Deu ou a gente soltou tudo de uma vez? Estou cansado, né? A gente precisa fortalecer esses músculos que estão relacionados com respiração, porque é o ar que está saindo do nosso corpo que, passando pelas pregas vocais, as pregas vocais exercendo pressão sobre esse ar que está saindo, é isso que se torna o som da nossa voz, a vibração sonora que depois vai ser aqui trabalhada dentro da boca, né? A posição da mandíbula, do céu da boca, da língua, e aí a gente vai ter esse som, o formato desse som que vai se projetar para o meio externo. Então, a maneira como a gente respira é importante também para a fonação, para a produção de uma boa voz. Quando a gente começa uma terapia de voz, o paciente chega no consultório com um diagnóstico médico. Pode sentar. A primeira coisa que a gente faz, antes de qualquer exercício, é um exercício relacionado à respiração e ao relaxamento, que é praticamente os exercícios que a professora Denise fez. Então, para começar a trabalhar um exercício, eu preciso que esse paciente tenha uma boa postura e que ele esteja relaxado e que ele faça a coordenação da respiração com a fonação. E esse material está disponível para vocês, que é o material da campanha de 2024, tá? Acho que é isso. Então, a gente vai continuar um pouquinho mais de exercícios de voz, tá bom? Vocês fizeram apenas 2 exercícios de respiração simples, né? Deixar o ar entrar pelo nariz, sair pela boca, com foco nessa região, na musculatura que está nessa região, a gente chama de musculatura intercostal. Então, estamos fortalecendo esses músculos para manter essa posição mais aberta de costas e costelas, controlar a saída do ar, deixar ele sair tranquilo, sem pressa, né? Aí eu vou pedir para vocês ainda sentados, é algo que ajuda muito, né, a manter a ansiedade, manter o controle dessa voz. Por que não pensar também em higienizar as vias respiratórias? A gente vai inspirar por um lado e soltar pelo outro. Ó. Inspira por uma narina e solta pela outra. Não esquece de expandir aqui, tá bom? Vamos lá? Inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. Só mais um. Inspira e solta. Vamos inverter? Pela narina que saiu, você vai deixar o ar entrar. Vamos lá. Inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta. Mais um. E solta. Ótimo. Muito bem. Fizemos 2 exercícios de respiração. Vamos agora fazer alguns exercícios para o aquecimento vocal propriamente, né? Trabalhamos o corpo, uma boa postura, trabalhamos os músculos respiratórios, inspiração via nasal, oral, né? Deixa o ar entrar pelo nariz, sair pela boca. Muito bem. Quem consegue fazer assim, ó, com os lábios? Deixa ele. Quem brincou de carrinho quando era criança? Vamos lá. Inspira e repete. Não vale tirar foto agora, Kênia, pelo amor de Deus. Conseguiram? Veja se esse aqui é mais fácil, ó. Com a língua. Quem consegue esse? Quem consegue o brrr? Quem consegue o trrr? Quem consegue os 2? Aí. Então, 30 segundos. Escolhe aquele que você gosta mais. Vamos lá.
vai respirando e repetindo. Tá vendo, ó? Um pouquinho desse exercício, só um pouquinho dele, já é suficiente para ativar a corrente, aliás, a circulação sanguínea aqui na região, ajuda a limpar, né, a nossa saliva, que às vezes está grossa, ela vai se despregando, a gente vai engolindo, vai bebendo aguinha, né, vai liberando essa saliva grossa, vai deixando a voz numa condição um pouquinho melhor. Às vezes, quando a gente acorda e a voz está lá embrulhada, né, bom dia, a gente vai falar, né, a voz está esquisita, a gente faz um pouquinho assim de vibração de lábios ou de língua, numa região média, confortável, pronto, já é o suficiente para a nossa voz ficar melhor, mais audível, mais clara, mais limpinha. Né? Para quem trabalha com a voz o dia todo, ou grande parte do dia, é fundamental que a gente faça exercícios assim antes de começarmos a nossa rotina de trabalho. Tá? Então, um pouquinho de exercício de aquecimento vocal, exercício de vibração de língua ou de lábios. Um pouquinho só, não precisa ser muito. Se você consegue fazer os dois, faz lá, 30 segundos de um, 30 segundos do outro. Maravilha, tá? Outra série de exercícios que também é muito importante, porque ó, estamos pensando em pilares dessa produção da voz saudável. Estamos pensando no pilar da respiração, acabamos de fazer 2 exercícios fáceis, muito simples. Estamos trabalhando aqui com aquecimento vocal, né, no pilar da fonação, promovendo uma vibração das pregas vocais adequada, né, com uma boa fluidez desse som, limpando, né? E aí a gente pensa nesse som que chega aqui na região oral, né, em contato com dentes, língua, céu da boca, mandíbula, né, o espaço oral mesmo, esse som vai ser moldado e vai se projetar no meio externo. Então, também a gente precisa de movimentação desses músculos da face, dessas estruturas, que vão ajudar a gente a produzir um som melhor e a gente vai se comunicar melhor. Então, também são exercícios muito simples, ó. Movimento de mastigação. Faz de conta que você está mastigando um chiclete imenso. Pode fazer careta, estou fazendo. Ó. E pode fazer esse exercício com o som do M, que a gente chama ele de M mastigado. Isso. Pensa numa coisa muito maravilhosa, cheirosa. Né? Muito bem, esse é um exercício. Movimento de língua, para um lado, para o outro, em círculo. Um pouquinho só, não precisa ser muito não, né? Um exercício muito maravilhoso, ó, canudinho. Faz de conta que você está tomando sua bebida predileta com canudo, ó. Isso, ó. Mais um. Bochecha inflada, ó. Observa dentro da boca, quando você infla a bochecha, como que está a posição do seu céu da boca, como que está a posição da sua língua. Sua língua está relaxadinha dentro da boca, perto dos dentes aqui, ó, da arcada de baixo, ó. Se estiver assim, ok. E agora o exercício mais fácil da tarde, que eu tenho certeza que vocês vão fazer rapidão. Um bocejo bem maravilhoso e grande, pode até com som, olha lá. Bem grandão, vai lá, boceja, pode bocejar. Pode, está liberado. Então, vejam só, são exercícios muito simples,
São exercícios que a gente, que fazem parte do nosso cotidiano, que o nosso corpo sabe realizar com muita facilidade e que a gente pode escolher um horáriozinho do dia para realizá-los, né? É sempre mais interessante que a gente faça antes de nós iniciarmos nosso dia de trabalho, a nossa rotina de trabalho. Se nós vamos usar a nossa voz durante o dia, né, várias horas do dia, é sempre importante que a gente realize esses exercícios antes de irmos para o trabalho, né, e realizar nossa atividade laboral. E aí, assim, a nossa voz, então, fica em melhores condições para o uso, né? E a gente também tem que lembrar de outros fatores que também contribuem, colaboram para essa saúde vocal. A questão da hidratação, né? A gente não pode deixar de beber água durante o dia. As nossas pregas vocais, né? Elas são mucosas muito delicadas e, tal qual o nosso corpo, elas também precisam manter uma hidratação. É evidente que, quando a gente bebe água, não vai água lá na prega vocal. Nada de sólido ou líquido passa por ela. Mas se a gente mantém o nosso corpo hidratado, elas têm também uma resposta melhor. Então, bebam água durante o dia, né? Mantenham o corpo de vocês hidratado. Se vocês trabalham com a voz, como os professores trabalham várias horas do dia, também convém, né, em algum momento do dia, fazer inalação com soro fisiológico. Isso também ajuda. Nós moramos numa região que é muito quente, seca, e às vezes a gente precisa colaborar, né, acrescentar também um pouquinho mais de hidratação direta no trato vocal, nas vias respiratórias, e aí, essa é uma maneira que a gente tem também de auxiliar. Tá bom? Acho que é isso, Cleide. Acho que é isso. Então, evitar o cigarro, principalmente esses cigarros eletrônicos aí que está em moda. Então, não beber, não fumar, tomar água em abundância, fazer o repouso vocal. Então, evitar ambientes muito ruidosos, porque a gente fala dos professores, mas a gente também se preocupa com os inspetores que vão para o pátio, porque existe um ruído competitivo. Se vocês observarem o ruído que é um intervalo de criança pequena, e aí a criança grita e o inspetor ele tem que falar mais alto para ser ouvido. Então, a gente tem que prestar muita atenção onde a gente está e a função que a gente desempenha e tomar os cuidados necessários. Qualquer dificuldade, procurar um médico otorrinolaringologista e ele vai fazer um diagnóstico e vai orientar se é um tratamento medicamentoso, se é terapia vocal. Tá? Muito obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta, e eu estamos à aproveito para disposição. fazer o convite, né? Como eu sou professora de música da casa, responsável pelo coral Unifadra, eu convido aos colaboradores também que queiram participar desse projeto, que venham conosco todas as quintas-feiras, às 17h30, na sala 15 aqui do colégio, para trabalharmos artisticamente a nossa voz também e temos aí um momento de um pouquinho de leveza na nossa semana, no nosso dia, tá bem? Então, sintam-se convidados a participar do coral Unifadra. Obrigada. Obrigada, Kênia, obrigada, Cipati, por nos chamar, né? Espero que a gente tenha colaborado aí nessa tarde, tá bom? Nós que agradecemos a participação de vocês. Com certeza uma tarde muito proveitosa, né? Sempre alguma coisa a gente leva para a vida da gente. Então, vou convidar aqui a Bárbara e a Camila, que é aniversariante do dia, para entregar a lembrancinha das professoras. A Kênia está pedindo para a gente fazer uma foto. O Kênia vai fazer de todos?